uma pergunta para vocês, fãs de Smash no Valkyrie. Com certeza vocês já devem ter ouvido por aí alguém do fandom falar sobre a 14ª rodada, sobre a possibilidade de empate e várias coisas desse mesmo tipo, não é mesmo? Porque pelo menos eu ouço isso praticamente todas as semanas sem falta, seja num post, num comentário e sabe-se lá Deus onde. Mas você sabia que isso é apenas uma mentira? E não só uma mentirinha pequenininha, é a maior mentira que o fandom de Smash no Valkyrie já te contou até hoje, e eu vou falar o motivo disso e também por que é uma mentira. Toda essa história começou com um dos maiores acontecimentos já mostrados no mangá de Smash no Valkyrie, que foi a traição do Buda. E obviamente, a partir do momento que ele trocou de lado, deixou uma vaga no Ragnarok para que entrasse outro deus em seu lugar, que no caso foi o próprio Hades. Porém, as coisas, infelizmente, não foram 100% resolvidas com essa pequena substituição do Hades entrando no lugar, porque os humanos ainda assim continuaram com um lutador a mais do que os deuses por causa do Buda. Então, graças a esse pequeno detalhe, existem teorias de algum outro deus que ainda vai entrar no Ragnarok e preencher esse lugar vazio e assim algum dia lutar com o humano que sobrar da lista dos lutadores, dando origem à teoria da 14ª rodada, que é a principal mentira da qual eu quero falar nesse vídeo. E sejamos sinceros, pensando dessa forma, do jeito que eu falei agora, devemos admitir que até que faz um pouco de sentido, realmente pensando aqui, poderia acontecer. Isso se o Ragnarok mantivesse algumas regras bem claras mencionadas no mangá. Uma delas dizendo que aquele que obtiver 7 vitórias, vence. E pensando nisso, um lado que venceu poderia facilmente terminar o Ragnarok e não se importaria nem um pouco de deixar algum lutador da humanidade de lado ou alguém sem participar de algum dos dois lados, já que apenas as 7 vitórias já são o suficiente para ou conseguir salvar toda a humanidade ou destruí-la completamente. Mas se fosse apenas esse detalhe que faz essa teoria ser totalmente desfeita, isso já teria acontecido. Mas então, para sustentar mais ainda essa ideia da 14ª rodada e que ela pode acontecer, ou simplesmente por causa do fato de alguns leitores não aceitarem muito bem a derrota de certos personagens que eles viram por só 10 capítulos, veio a teoria de um possível empate em alguma das rodadas que tem no Ragnarok, seja ela com os 2 personagens vivos ou com os 2 personagens mortos. E essa é a coisa mais besta que eu já ouvi falar até hoje. Porque, primeiro de tudo, um empate quase na reta final do Ragnarok já é muito improvável. Porém, como isso é apenas algo de achismo meu, vou dizer alguns argumentos bem mais sólidos do que esse, como por exemplo, o fato de que não tem como existir um empate com os 2 lutadores vivos, porque uma das regras do torneio é que deve ser uma batalha até a morte, na situação, obviamente, onde um dos 2 lados tem que ser derrotado e morto. Enquanto na segunda possibilidade, onde os 2 lados morrem e a vitória ou vai para os 2 lados, ou no caso que todos pensam, nenhum dos 2, nós já experienciamos esse pequeno detalhe com a 10ª rodada do Ragnarok de Okita Souji vs Susanoo, onde nós vimos claramente que o Okita estava morto quando a batalha acabou, porém a sua vitória já havia sido declarada. E nem adianta falar que o Okita não havia morrido, porque ele não estava respirando, e 2, constantemente os deuses comentaram que o Izanagi trouxe ele de volta à vida e que eles não sabiam que tinha como um humano vencer e depois morrer. E mesmo ainda assim, sendo pequenas menções de deuses menores e também os amigos do próprio Okita Souji, isso, na minha opinião, consegue comprovar muito mais do que uma simples teoria que não possui nenhum fundamento sólido, além da frase "eu acho que poderia acontecer um empate". Então a única oportunidade que essa teoria tinha para se tornar real seria nessa 10ª rodada, onde ambos os lados morreram. Mas como Susanoo foi o primeiro a cair, foi ele quem perdeu o duelo do torneio. E por favor, não mencionem nos comentários sobre algo como o empate técnico ou que os 2 caíram exatamente ao mesmo tempo, porque eu não acho que isso aconteceria num mangá como Smash no Valkyrie, onde as coisas têm que realmente ser bem decididas no Ragnarok.
E o último detalhe para falar sobre a 14ª rodada, por enquanto, é até que bem recente, sobre o capítulo 99 do mês passado, onde o Rendel, pessoalmente no começo, falou que faltavam apenas mais 3 rodadas, contando com a 11ª. Isso não porque é impossível ter outra rodada ou coisa parecida, mas sim porque mais 2 vitórias para cada um dos dois lados já significa o final do Ragnarok, como eu mencionei anteriormente no comecinho desse vídeo. Além de que, pelo menos eu, não me importaria nem um pouco de pelo menos um lutador da humanidade ficar de fora, contanto que ele seja reaproveitado de uma maneira melhor na lore da obra, ou até mesmo no final, onde podemos ver um pouco mais dos deuses primordiais, como por exemplo Nostradamus, que está sendo muito bem utilizado lá no Helheim, junto do Sigurd e Agol, e o Sakata Kintoki, que anteriormente estava ajudando o Buda com sua busca pelo Sigurd. Ou seja, já temos 2 possibilidades de personagens que poderiam ficar de fora, mas eu tenho preferências em ver o Nostradamus na batalha. Mas vocês sabem qual é o detalhe mais incrível disso tudo? É que mesmo eu tendo todos esses argumentos mencionados no vídeo, e que eu também falo esses argumentos constantemente em comentários de vídeos e outros lugares, eu raramente vejo os fãs do mangá concordando comigo. Mas então, por que isso acontece? Mesmo eu tendo todos os motivos possíveis para cada uma dessas teorias não terem a mínima chance de acontecer, a resposta é bastante simples e objetiva. Eu sou a única que fala sobre isso, e infelizmente me comparar com um fandom inteiro já alimentado com essa mentira por várias pessoas é bastante complicado, ainda mais se nós relembrarmos que youtubers de Shumatsu, pessoas influentes na comunidade, também acreditam e apoiam essa teoria da 14ª rodada e que pode acontecer um empate imaginário, se é que vocês me entendem. E para minha grande infelicidade, quando esses youtubers e pessoas mais influentes na comunidade do que eu falam sobre esse assunto, é como se os meus argumentos fossem invisíveis, como se eu estivesse errada no meio dessa história e que vai de qualquer jeito acontecer essa teoria e eu tô só tirando tudo isso do meio da minha cabeça. E como consequência, todos começaram a apoiar essa enorme mentira constantemente. E tudo só piorou mais ainda quando lançou um spin-off do God's Apocalypse, porque teve aquela confusão no começo do mangá que provavelmente vocês se lembram, com as pessoas pensando que esse torneio entre deuses se passava ao mesmo tempo que o Ragnarok, e o vencedor ia lutar no lugar que estava faltando na lista. Mas mesmo depois de todos os detalhes desse spin-off ser totalmente esclarecido e praticamente deixar comprovado que não tem como acontecer alguma coisa do lutador dali ir para o Ragnarok, essa possibilidade continua existindo entre grande parte das pessoas que leem o spin-off e também o mangá. Mas por que isso? Exatamente para conseguir manter essa teoria do empate ou da 14ª rodada viva. E vocês já provavelmente a esse ponto do vídeo já devem saber a minha opinião sobre isso. Mas eu sinceramente espero que depois desse vídeo vocês também consigam ver um pouquinho do meu lado, entender que existem argumentos claros no mangá que indicam que não tem como acontecer nenhuma dessas 2 teorias, mas eu peço que me digam nos comentários suas opiniões e se vocês acreditam nessa mentira mesmo depois disso tudo. E se você acredita, vamos bater um papinho juntos, que eu fico mais do que feliz em ver vocês interagindo, conversando comigo e tirando dúvidas que vocês possam ter sobre o mangá e o anime deste Shumatsu no Valkyrie. E eu sei que esse foi um vídeo até que bem curtinho, mas eu acho que consegui me expressar perfeitamente, então vejo vocês no próximo vídeo.